Programa recomendado para todos os públicos. Boa noite, amigos. Como anunciamos na última sexta-feira, o Tribuna Livre de hoje vai falar de história. Vai relembrar um dos capítulos, talvez aqui da região do Cariri, mais relembrado. Está na memória de muita gente o que aconteceu no Caldeirão, aquela comunidade criada pelo beato José Lourenço. E muitos remanescentes daquelas famílias que conviveram com o padre, ainda hoje, naturalmente, estudam, pesquisam. É o caso da nossa amiga professora Maria Loreto de Brito, que há mais de 10 anos vem complementando uma pesquisa iniciada juntamente com o seu próprio pai, que viveu esse drama lá no Caldeirão, o seu avô, Severino Tavares, que era um homem de muita fibra, um rumeiro que veio da Paraíba e que fazia inclusive a ligação do beato com os sertões da Paraíba, trouxe muita gente para compor essa comunidade e ele foi assassinado. Todo mundo, ou quase todo mundo, sabe um pouco dessa história, mesmo porque os nossos historiadores já se puseram a relatar muitos fatos. O livro de Maria Loreto de Lima vai ser lançado na próxima quinta-feira, às 19 horas, no nosso Memorial Padre Cícero, o que vai ser uma glória, porque nós estaremos lá, naturalmente, torcendo pelo sucesso que deve ser esse livro, porque, como já dissemos, é fruto de muita pesquisa. E vocês vão ver que Loreto conta com o apoio da Universidade Patativa do Assaré, essa instituição que em boa hora foi criada aqui na região do Cariri, não só para homenagear o grande poeta Patativa do Assaré, mas também para prestar um grande serviço à cultura regional. Daqui a pouco estaremos com Maria Loreto de Lima e também com o professor Francisco Palácio, que é diretor da Universidade Patativa do Assaré. Boa noite, Vasques. Boa noite, professor Luiz Carlos, professora Loreto de Lima e professor Francisco Palácio. Tá bom aqui hoje, viu, Loreto? A tribuna hoje tá uma beleza. E tem outro professor sentado ali na plateia. Meu amigo Raimundo Araújo está aqui prestigiando. Então não tem como nós não aprendemos hoje aqui. E eu gostaria de chamar o nosso telespectador exatamente para isso, que é um momento de aprendizado de um pouco da nossa história, da história regional, da história do Cariri, quando a professora Loreto traz à tona, através de um livro, um episódio extremamente importante, fundamental das nossas raízes culturais, religiosas. E eu sempre gosto de, nesse programa, pedir para que a gente seja, de certa forma, didático. E hoje aqui, com tanto professor, a gente não vai fugir essa regra. Nem precisa pedir. Não precisa nem pedir, porque professor já está aí, o nome já diz, né? Já sintetiza tudo. Então, o nosso telespectador vai ter a oportunidade de aprender um pouco dessa história, saber quem foi o beato Zé Lourenço, por que foi que causou tudo isso, por que ele se veio se localizar aqui, uma série de questionamentos que você pode fazer e ter uma resposta apropriada de estudiosos desse assunto. Então, vai ser um programa muito interessante, um momento de muito aprendizado para todos nós. Professor Luiz Carlos. Muito boa noite, professora Loreto. É um prazer tê-la conosco aqui no Tribuna Livre. Boa noite, professor Luiz Carlos, doutor José Vasques, professor Francisco Palácio Leite, Raimundo Araújo, que está ali nos bastidores, o nosso boa noite a toda a equipe e o nosso boa noite aos telespectadores. Muito bem, quero cumprimentar também o professor Francisco Palácio e dizer que é uma honra tê-lo aqui no nosso Tribuna Livre, nessa oportunidade em que a instituição que ele representa está colaborando com o lançamento desta obra de Maria Loreto de Lima. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, telespectadores desse programa, que eu tenho assistido muito em casa, me ligo muito na TV muito local. Obrigado. Até porque a gente dirige uma instituição que valoriza muito a cultura local. E por essa razão, eu sou um telespectador assíduo desse programa, principalmente, né? E quase que todos os programas da nossa TV, para valorizar a terrinha, valorizar o que é nosso.
Interessante, professor. Loreto, que hoje alguém me telefonou, alguém ligado à cultura, disse, professor, você já pensou nesse ano de 2014 fazer alguns programas lembrando a Guerra de 14? Eu digo, se você tem alguma sugestão, vá passando, porque nós já temos várias, vamos fazer vários programas. E para sua glória, que já que você está animado, eu quero lhe advertir que hoje nós já vamos conversar com um tema que está muito relacionado com a história de Juazeiro. Loreto, me fala dessa pesquisa. Como eu já disse, você tinha uma grande fonte dentro da sua própria casa. Você, ainda adolescente, já sentia o drama de seu pai, que tinha vivido a vida do Caldeirão, mas era traumático para ele e para a família dele. Era uma coisa que ninguém gostava de falar. Explica um pouco como é que você professor, foi eu quero aproveitar essa ânsia de pesquisar e de compor, finalmente, essa história do Caldeirão. Eu quero aproveitar aí um gancho da pergunta do professor Luiz Carlos, para lhe pedir que nesse pequeno introito que você vai fazer aí sobre a pesquisa, que você falasse para o nosso telespectador, para ele começar aprendendo em casa e até para se motivar a perguntar, quem foi o Beato, de onde é que ele veio, a história dele, um pouco da biografia dele, que eu acho que isso é fundamental para depois a gente começar a entrar mesmo no seu trabalho de pesquisa, que certamente traz no bojo tudo isso aí. Mas eu queria que você desse aí uma breve fala sobre a biografia dele, de onde ele veio, como ele se instalou, por que ele foi trazido para cá, enfim. Pois não. O Beato José Lourenço Gomes da Silva, ele é paraibano, ele nasceu em Cabaceiras, vizinho a Pilões, né? E perto de Campina Grande. E ele veio para o Juazeiro em 1890. Ele veio através do chamamento da voz do Padre Cícero, né? Então, aqueles romeiros vinham para o Juazeiro, ouviam o Padre Cícero e aqueles conselhos tinham uma ressonância, né, em toda a região onde aqueles romeiros moravam. E o Beato, por ser também de uma família religiosa, se interessou muito, juntamente com toda a sua família, e em 1920, em 1890, ele aqui veio, né? Ele veio com 20 anos, nasceu em 1970 e veio em 1870 e chegou aqui em 1890. Ele nasceu exatamente no ano que o Padre Cícero se ordenou. Sim. Não foi? Exatamente. Chegando aqui, ele conheceu o Padre Cícero, né, e foi diretamente para o sítio Barro Branco e foi trabalhar na agricultura. O Beato, ele era assim um esmero agricultor, né? Ele cultivava a planta, a terra, e dela ele fazia assim obrar milagres. Queria muito bem a terra e era um devoto fiel a Nossa Senhora das Dores. Nessas conversas que ele tinha com o Padre Cícero, né, eles foram cada vez mais se aproximando. O fato é que ele foi para o sítio União, também orientado pelo Padre Cícero, que ficava no Crato. E justamente ao se falar da guerra de 1914, foi quando o Beato sofreu a primeira agressão, digamos assim. Em 1914, o sítio União foi invadido pelos jagunços, né? Dali, então, foram vendidas aquelas terras, o Padre Cícero retoma a amizade e a conversa e o direciona para o sítio Caldeirão. O sítio Caldeirão, na verdade, também localizado no município do Crato, ele era um pedregulho, né? As estradas não existiam. Não produziam nada. E ele também começou a fazer um trabalho, a exemplo do sítio União, que já deixou um trabalho de agricultura bastante iniciado. E lá no Caldeirão a comunidade cresceu. Cresceu de certa forma que chamou a atenção dos poderes constituídos. Foi justamente no início, na ida do Beato para o Caldeirão, foi que a minha família se juntou a ele, né? O Severino Tavares, o meu avô, morava em Campina Grande e também ouvindo as falácias sobre o Padre Cícero, ele veio ao Juazeiro conversar com o Padre Cícero. Chegando aqui, o Padre Cícero colocou para ele:
toda uma história que havia acontecido com ele, Severino Tavares, muito embora o Padre Cícero estava na primeira vez que o via, né? E o Severino Tavares vendeu tudo quanto ele tinha e veio morar no Juazeiro e foi para a companhia do Beato José Lourenço. O Beato José Lourenço, ele era um analfabeto, né? Não era uma pessoa que tinha instrução, mas ele tinha uma leitura de mundo para a época muito evoluída, principalmente quando a gente se refere à congregação, né? Ao coletivo. Então, ele tinha uma liderança sobre aquelas pessoas que, de tal forma que ficou tão organizado, né, o ambiente, o caldeirão, que se tornou a primeira comunidade igualitária do Brasil. Então, o Beato Zé Lourenço, ele é paraibano, ele chegou no Juazeiro, foi para a companhia do Padre Cícero, né, e o Padre Cícero o direcionou para o sítio União, em primeira mão, depois para o caldeirão, que foi justamente lá onde cresceu toda a comunidade. Ô, Loreto, em que ano o seu avô foi assassinado nessa invasão que houve no Caldeirão? Acho que o capitão que comandava, né? O meu avô, a chacina aconteceu no dia 11 de maio de 1937. Certo. O Caldeirão estava devidamente organizado, muitas famílias na época... Produzindo bastante. Produzindo né? muito, uma agricultura mandioca, muito... milho, feijão, arroz. Muito bem cuidado. Né? Todos esses gêneros básicos, lá tinha muita fruta, né? Muita verdura, muita água. Então, era assim uma comunidade bastante cuidada. E as mulheres também faziam seus trabalhos manuais em cima do artesanato. Artesanato do fio do algodão, que elas fabricavam, o fio do algodão, da palha, do couro, né? Então tinha uma diversidade. Eu digo... Ô, professora, você na sua fala aí, falando um pouco da biografia do Beato, você disse que naquela época ele já tinha uma visão para a época muito atual para hoje, do associativismo, do cooperativismo. Mas isso saía da cabeça dele, era da intuição dele, ou havia alguém que o orientava, dava algumas orientações? Doutor Vasco, ele sempre se entendeu muito bem com o Padre Cícero. E a gente conhece que o valor visionário do Padre Cícero é indiscutível, né? Então, nas conversas, ele cada vez mais nutria aquelas iniciativas que ele tinha incubadas, digamos assim, né? E aí ele começava a desenvolver muito com o incentivo do Padre Cícero. Porque foi exatamente isso aí que chamou a atenção dos poderes lá de cima, imaginando que aquilo, para aquele momento, era uma coisa... Era extraordinário. Fora não é? Era extraordinário, era fora do modus operandi vivendo daquela época, né? Assim, isso foi porque, como o Loreto disse, ele era absolutamente analfabeto. Exatamente. Entendeu? Agora, era um homem de muita fé. Era um homem de muita fé, trabalhador, tinha uma liderança, não é, incrível, admirável, né? E uma pessoa altamente inteligente, né? E de uma relação humana impecável. Ele tinha todo um requinte nisso aí. É tanto que... o pessoal que estava lá tinha ele assim como superior, líder. como um líder que lhe obedecia e seguia as suas orientações? Eram pessoas de diversos estados do Nordeste, né? Mais precisamente Rio Grande do Norte e a Paraíba. E essas pessoas, quando vinham, elas já vinham com uma noção de como era lá o Caldeirão, aquela comunidade que trabalhava, que rezava, que dividia tudo entre eles, né? E que tinha uma fé muito grande na Santa Cruz do Deserto, que era justamente o símbolo, né, do Beato José Lourenço. Os historiadores costumam dizer que ele era muito austero, quer dizer, nessa questão de manter a ordem, não é? De evitar práticas abomináveis. Não é? Ele era muito austero nesse aspecto. Na verdade, o meu pai, Eleutério Tavares, nos colocava, né? Para mim, para o Daniel Valker, para o Boaventura, para o Agnaldo Carlos, que eram pessoas assim muito ligadas a ele, a própria Luíte Garde, do Rio de Janeiro, ele colocava que era uma disciplina indiscutível, né? A disciplina que o Beato tinha. Recebia muito bem, né? Vez por outra, ele era visitado, só que as visitas eram para espionar o que era que acontecia lá. E em uma certa época, quando ele começou a construir a capela do Caldeirão, orientado pelo Padre Cícero, ele também solicitou que viessem estátuas, né? As estátuas vieram
da Itália. O padre Cícero foi quem mandou buscar essas estátuas. E elas chegaram em 3 caixões de madeira, né? Santo Inácio de Loyola, São José e Nossa Senhora da Conceição. E quando esses caixões chegaram, disseram que eram armamentos. Né? Então, daí gerou toda uma história. Aí as informações distorcidas, né? Já naquela época, né, Luiz? Exatamente. Bom, Loreto, me permita que eu fale um pouquinho agora com o professor Francisco Palácio. Professor, me fale um pouquinho dessa instituição que foi criada, a universidade, que tem o nome do Patativa do Assaré, né? O maior poeta que se conheceu no mundo por quem mora nessa região. Não teve ninguém igual a Patativa. Quando foi criada essa instituição, como é que vem sendo a atuação dela e agora apoiando essas iniciativas culturais? Nós que tivemos a honra e o prazer de conviver diariamente com Patativa, a gente tinha uma grande preocupação. Depois que ele fizesse essa viagem que ele fez, né, sem retorno, né, que nós iremos fazer também algum dia, a gente se preocupava como será depois esse imaterial do Patativa, como vai ficar todo esse conhecimento, todas essas questões que ele levantou na sociedade, e a gente se preocupou com isso. E em conversas com o poeta, ele nos permitiu que a nossa instituição fosse criada, essa instituição que eu faço parte, inclusive com um nome muito abrasador, né? Isso. Um nome assim muito de uma dimensão muito grande, com o nome de universidade. Se pensa... Melhor do que se tivesse colocado o Antônio Gonçalves, né? Que era o nome legítimo dele, né? Então nós criamos, juntamente com um grupo de pessoas, a Universidade Patativa do Assaré. Não pensando na academia somente. Certo. Mas no futuro nós tínhamos essa... Atividade cultural, social. Isso. Então nós instalamos a universidade no dia 2 de outubro de 2001, em Assaré. Inclusive se registra nesse dia a última aparição em público do poeta Patativa. Depois desse dia ele foi se adefinhando e não mais apareceu em público. Então a gente registra isso na nossa história, na história da nossa fundação. Então passamos algum tempo depois da morte dele, fazendo trabalhos um tanto modestos, mas depois, com o nome de Patativa, não podia ser diferente. Não, né? Podia ficar localizado, né? O museu não foi iniciativa da Universidade Patativa do Assaré. O museu cuida do acervo material. Foi, né? O memorial, a Fundação Memorial Patativa do Assaré, que mantém o museu, que hoje é uma das netas deles que dirige o museu, a Célia, isso, e a Universidade Patativa, que cuida mais do imaterial, né? Ok. Então a gente busca, nas nossas prestações de serviço, que nós temos muitos aí pelos estados do Nordeste. Ô professor, eu estava, até para meu conhecimento pessoal, a universidade, o foco da universidade é mais a cultura, essa questão do imaterial, da cultura regional, ou ela tem cursos também de formação acadêmica? Na verdade, até quando a gente se apresenta como universidade, alguém já nos vê num pedestal muito alto. E nós já criamos essa instituição, que é uma instituição sem fins lucrativos, com o nome de universidade, para criar, desmistificar todo esse paradigma de que a universidade é algo que está muito distante da gente. Eu digo assim, nós somos uma universidade, nós universalizamos saberes e conhecimentos. Certo. Buscamos trabalhar mais com a formação humana, buscando a cidadania. Que tanto Patativa falava, né, da exclusão das pessoas, né, dos nordestinados que somos aqui no Brasil. Por todas essas razões, a gente está buscando amenizar toda essa distância dos menos favorecidos na sociedade. Que a Patativa retratava isso muito bem. Esse apoio ao livro da Loreto não é o primeiro que a instituição faz naturalmente. Não, assim, nessa dimensão, né, da competência da Loreto, sim, nós temos o orgulho de dizer que é o primeiro. A gente já promoveu publicação de cordéis, de algo mais simples, né? Mas na dimensão do livro da professora Loreto, que vocês terão o prazer de conhecê-lo na quinta-feira, não é isso? A gente tem o orgulho de dizer que é o primeiro, de ter a professora Loreto como a pioneira
nessa nossa... A professora Loreto, ela faz parte da universidade, do corpo da universidade? Sim, a professora Loreto faz parte do corpo da universidade, é uma das conselheiras, isso, e é uma honra muito grande para nós ter no nosso corpo a professora Loreto como membro. Professor, mas o nosso telespectador lá pode estar imaginando o seguinte: Universidade Patativa do Assaré. Tem curso de formação dessa universidade? Quais são esses cursos? Onde é que fica? Como é que eu posso chegar? Fala um pouquinho, porque quando se fala em universidade também, a primeira impressão que vem é que é um centro, uma escola de formação de nível superior. Já falei anteriormente que nós quebramos esse paradigma, né? Que a universidade seria algo assim, num pedestal muito alto, quando na verdade nós criamos uma instituição, uma universidade, que universaliza saberes e conhecimentos. Certo. Então, hoje nós já estamos na extensão acadêmica. Nossa pretensão é, muito em breve, né, chegar também à graduação. Isso. Mas nós, quando iniciamos nossas atividades, lá em Assaré, que depois fomos obrigados a vir para Juazeiro por conta dos profissionais que desenvolvem atividades juntamente com a instituição, e por essa razão viemos para cá, né, porque fica mais próximo dos profissionais. Assaré, por ser uma cidade distante do grande centro, que é Juazeiro, a gente tinha dificuldade de executar os nossos serviços. Por essa razão, nós viemos para Juazeiro. Já estamos há 5 anos em Juazeiro. Hoje estamos na Rua São Jorge, 530, próximo à Praça dos Ourives, com a nossa sede administrativa. Muito bem. A nossa sede de projetos sociais fica no bairro do Aeroporto, na Vila São Francisco, Rua Joaquim Cruz, 820. É lá onde nós executamos os nossos serviços sociais. E nós lembramos que o reitor dessa universidade, já de saudosa memória, recebeu muitos títulos de doutor honoris causa. O Antônio Gonçalves da Silva Patativa do Assaré, né, de saudosa memória, mas em boa hora essas pessoas criaram essa universidade para universalizar principalmente a cultura nordestina, que agora está sendo refletida nessa história que Maria Loreto de Lima está contando no seu livro José Lourenço, o Beato Perseguido. Nós vamos falar mais dessa obra depois do nosso intervalo. Voltamos já. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. George Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva de área de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. O sonho de consumo dos seus olhos é a Ótica Santa Isabel. Realize esse sonho. Eles merecem. Ótica Santa Isabel. 17.885 dias de tradição, presteza e exatidão. No Cariri, Ótica tem nome. Ótica Santa Isabel. Esta é a nova Policlínica Regional que o governo do estado acaba de entregar em Caucaia. Agora os moradores de 10 municípios terão garantidas consultas com hora marcada, com médicos especialistas e a realização de exames pertinho de casa. O Ceará já tem 12 UPAs, 13 policlínicas e 17 CELs, que junto com os novos hospitais regionais estão mudando para melhor a saúde da nossa gente. Mais saúde para os cearenses. É assim que a gente faz um novo.
O Cariri nasce na gente no momento em que a gente nasce. E como essa terra, a gente se reinventa cada dia. Por isso o Cariri tem tudo a ver com o Natal. Então aproveite esse momento e venha se surpreender no Cariri Garden Shopping. A emoção do Natal em uma variedade de atrações inéditas. Para entrar no clima, a mais linda decoração de Natal, a carpintaria do Papai Noel. E para completar, a cada R$150 em compras, você concorre a 2 Toyota Etios e 2 viagens para a Europa. Natal Cariri Garden Shopping é todo seu. Já é Natal e enfim chegou aquele momento que você tanto esperava, de dividir com o Papai Noel o seu sonho. E nós, do programa Notícia das Cidades, querendo ser o seu mensageiro fiel. Depois de aguardar o ano todo, não perca tempo e mande logo sua cartinha para o Bom Velhinho. Quer saber como? Basta escrever um texto bem especial para o Papai Noel, listando o presente que você gostaria de ganhar neste Natal. Você pode enviar pelos correios ou trazer diretamente aqui na TV Verde Vale. Acredite nos seus sonhos e envie a sua cartinha. Nós faremos questão de transmitir a sua mensagem. E quem sabe o seu sonho de Natal se torne realidade. TV Verde Vale, Canal 13. Nós estamos de volta com o nosso Tribuna Livre, que hoje está contando com a presença da professora Maria Loreto de Lima, que na próxima quinta-feira, no Memorial Padre Cícero, a partir de 19 horas, vai lançar o seu livro Beato José Lourenço, o Beato Perseguido. Loreto, fale um pouquinho agora da construção da obra, né? Eu perguntei antes, você não concluiu, como é que surgiu essa ideia? Você ainda adolescente, já ouvindo aquelas conversas, como é que materializou-se isso na sua mente? Eu vou escrever essa história, eu vou passar limpo essa história. A temática do Caldeirão, ela sempre me chamou muita atenção. A casa de meus pais sempre foi muito visitada, era muito visitada por escritores, né, como a gente já havia colocado aqui alguns nomes. Escritores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Ceará, e isso me atraía muito, porém, eu sempre percebia que o meu pai ele se omitia, né, de falar sobre o Caldeirão. Mas, na verdade, o Caldeirão era um local onde se praticava o trabalho, a agricultura de uma forma muito aprimorada, vendia muitos legumes de lá, a sobrevivência de todos eles, e era um lugar de oração. A oração era feita 4 horas da tarde, estilo uma penitência, né? Então, se reuniam todos em frente à casa grande do Beato José Lourenço. Todas essas pessoas oravam igualmente o que nós oramos hoje, o Pai Nosso. Não havia nenhuma oração e nenhum comportamento religioso que distanciasse da nossa realidade. Agora, havia uma fé indiscutível entre eles e o Beato José Lourenço. Então, de posse daquela cruz, que ainda hoje a cruz existe, lá no túmulo do Beato José Lourenço, no Socorro, no cemitério do Socorro, e que é cuidado por nossa família. Inclusive, as 3 estátuas que foram vistas, né, nos caixotes como armamento para haver uma guerra lá no Caldeirão, de iniciativa do Beato, como isso nunca aconteceu, né? Então, o Beato Eles nunca se armaram, não? Nunca se armaram para fazer nenhuma agressão, principalmente quando isso se tratava de iniciativa. Nunca houve essa professora, iniciativa. eles usavam uma roupa tipo farda usavam, a grande maioria, padronizada, era? A grande maioria usava uma calça de mescla, né, e também uma blusa, era padronizado. Agora, aquilo ali era por livre e espontânea vontade. Não havia imposição. Não havia imposição. Há quem diga que o Beato José Lourenço tinha determinados procedimentos grosseiros e até que feriam a moral. Isso também não procede. Eu gostaria de colocar aqui que o nosso... E o Beato era solteiro? O Beato era solteiro, tinha voto de castidade, né? E eles, como a gente estava colocando, a oração deles era a nossa oração. Então, eles percorriam aquela localidade cantando benditos, né, e rezando o terço. E o Padre Cícero ia celebrar lá? O Padre Cícero não ia celebrar lá. O Padre Cícero ia muito visitar o Beato, né?
Depois que começou a fazer a construção da igreja, não houve nenhuma celebração lá. As celebrações eram dessa forma, rezando e cantando e fazendo penitência de caminhadas com a Santa Cruz. Era dessa forma que acontecia lá. A comunidade chegou a atingir que número de pessoas? A comunidade, na época, tinha umas 400 pessoas lá. Mais de 40% dessas pessoas morreram, né? Então, foi assim uma verdadeira chacina que aconteceu na tarde do dia 11 de maio de 1937. Já era pela segunda vez que o Beato era perseguido, né? Primeira vez foi com a invasão no sítio União, a segunda vez foi a terceira vez, porque houve uma invasão antes dessa chacina grande no Caldeirão. Porém, não surtiu efeito tão esperado como o exército queria, como a igreja, na época, constituída por aquelas pessoas, também queriam, e o governo, né? Aí eles fizeram a terceira tentativa que realmente causou a destruição e o Beato não faleceu. Não houve resistência da comunidade a esse ataque? Houve. Nos primeiros ataques havia resistência. Agora, foi de uma traição muito grande. Porque uma das pessoas que fazia parte, o seu Mariano, que fazia parte da comunidade, era quem ficava levando histórias para a polícia, levando histórias para a igreja, histórias distorcidas, que a pretensão do Beato... É o dedo duro, né? Exatamente. Que a pretensão do Beato era se superar na questão do número de fiéis que o seguiam, né, mais do que a igreja. Isso não havia. É necessário também que a gente coloque que, embora ele fosse um analfabeto, mas ele era uma pessoa altamente inteligente e uma pessoa coerente. Ele sabia o que era que devia ser adorado e o que não devia. Inclusive, né, o nosso livro traz também menções sobre o boi mansinho, né, que criaram várias histórias a respeito. Essas histórias, elas são inverídicas, né? Nunca a urina do boi foi utilizada como água para causar nenhum milagre. Mas, por via das dúvidas, o Floro Bartolomeu mandou matar o boi. Mandou matar o boi. O que existia, na verdade, naquela época... E a carne do boi, jogaram fora? Não. Não, foi aproveitada. O boi, que era um boi sagrado? Foi aproveitada. Naquela época, surgiu um ciúme muito grande do próprio Foro Bartolomeu, com a amizade que tinha o Padre Cícero com a comunidade. Quem tivesse amizade com o Padre Cícero era candidato a ser inimigo do Floro. Professora, foi justamente aí onde surgiu muitas invenções a respeito do boi mansinho, porque ele queria que as pessoas deixassem de visitar o Caldeirão e que o exército tomasse conta daquela situação. Mas o Floro interferiu também nessa tomada dessa... O Floro Bartolomeu, de uma forma assim muito exposta, ele não interferiu, mas ele ficava na retaguarda, né? Ele era um dos também que gostaria que o Caldeirão se acabasse, justamente pela amizade que ele tinha com o Padre Cícero, e ele queria ser único, né, na amizade com o Padre Cícero. O Edilberto Sobreira colocou, inclusive, aqui na sua comunicação com o nosso programa, ele colocou essa questão do boi mansinho, né? Que foi presente do Padre Cícero para o Beato, né? E expedita lá dos franciscanos quer saber por que motivo o Beato José Lourenço ficou preso aqui em Juazeiro. Houve essa prisão? Houve uma retenção lá na delegacia onde era na rua Floro Bartolomeu, ali onde foi o edifício Dom Pires, ali era a delegacia. E o Beato ficou preso lá, justamente por essas questões, né, de reunir muita gente e tal. E quando o Beato estava preso, né, de uma forma muito ousada, Floro Bartolomeu mandou matar o boi. E levou a carne para... A morte do boi foi quando o Beato estava preso. E a prisão de seu Eleutério, seu pai, foi depois da morte do seu avô? Foi. Depois da morte do meu avô, o papai passou 45 dias preso, porque estavam acusando de que, quando o meu avô foi assassinado, né, que também haviam assassinado a pessoa que tinha cometido esse crime. E toda a culpa foi atribuída ao meu pai, né? Na verdade, ele não se encontrava no Caldeirão no início da chacina. O meu pai estava aqui no Juazeiro, né, no comércio, quando ele foi avisado e foi de imediato para o sítio Caldeirão.
Chegando lá, nessa... ele já havia encontrado a chacina bem iniciada. Nessa chacina, o Beato não aconteceu nada com ele? Não, inclusive o Beato ele fugiu. Foi onde ele pulou a cerca. O pessoal do Exército não viu, né? E ele se alojou em numa residência de uns dos amigos dele, bem próximo ao Caldeirão, ainda dentro do Caldeirão. E depois ele foi para o sítio União, no estado do Pernambuco. E foi lá onde ele foi acometido pela doença, né, pela peste bubônica, e o corpo dele veio para o Juazeiro, que o meu pai foi buscar. Interessante como as histórias se formam, Vaz. Em frente à sua casa, quando você era garoto, na rua São Francisco, tinha uma velhinha, lembra o nome dela? Dona Biluca. Lembra dela? Lembro. Eu gostava muito de conversar com Dona Biluca, e Dona Biluca me contava que o Beato José Lourenço era um homem de muita fé, que rezava muito, e ele tinha a capacidade de se tornar invisível. Olha só. E ela conta que exatamente durante a invasão, o Beato escapou e não foi fugindo por baixo. Foi invisível. Foi tinha uma oração, caminhando e orando, com o texto na mão e rezando, e passava no meio do exército, e ele não percebia. E ninguém percebia. Você vê a criatividade popular. Eu achei uma versão interessante, porque traduz assim uma certa ignorância e até um certo fanatismo, né? Mas, de qualquer maneira, ela mostra que viveu aquelas emoções daquela época. Na verdade, o Exército não viu quando ele fugiu. Mas o Exército não viu por quê? Porque ele também usou da sabedoria para observar se tem alguém olhando para ele, né? E fugiu de maneira que, na hora, os soldados estavam todos ocupados, né? Mas não havia também essa questão dele desaparecer através de uma oração. Foi um ataque surpresa. Foi um ataque surpresa. Quantos, assim, aproximadamente, perderam a vida na chacina, professor? Eu acredito que perderam a vida umas 38 pessoas lá. 38 pessoas. Ô, Loreto, Dona Maria Aparecida, que é lá do bairro Socorro, ela parabeniza o programa por ter lhe convidado, por estar fazendo esse programa tão instrutivo, e quer saber o que foi a Mata dos Cavalos. Houve essa coisa, Mata dos Cavalos? Isso era uma região ou foi uma destruição de animais? Foi uma destruição de animais. Na verdade, não mataram só os cavalos, né? Mataram os animais. Foi uma invasão, né? Foi a invasão. Mataram todas as galinhas. Ele criava muito, né? Tinha pavão, tinha galinha. Só para fazer o mal. Exatamente, mataram só para fazer o mal. Soltavam os porcos, matavam e tudo. Né? E tudo isso a gente gostaria de colocar Era a destruição assim, da riqueza, da sobrevivência, né? Exatamente. Para desalojar totalmente. E tudo isso era em torno de uma interpretação, né, muito equivocada de que o Beato ele mantinha aquela comunidade já atendendo a um sistema político na época, que era o comunismo, né, e que o Beato também havia tido algumas coisas escritas, algum relacionamento com o Luiz Carlos Prestes, né? E a gente sabe, o meu pai colocava isso assim com muita seriedade, que nunca houve isso, que acontecia aquela comunidade com muitas pessoas unidas, né? Todas elas trabalhando, construíam suas moradias, né, que era um modelo padronizado, rezavam, a oração não era diferente, não havia nenhum culto diferenciado, nem um culto extra, fora do contexto normal, de maneira alguma, e a união, prezavam muito pela união. Mas faz sentido, Loreto, porque foi exatamente nessa época que o Luiz Carlos Prestes, com a sua intentona, fez realmente essa incursão aqui pelo Nordeste. Também há versões que também, né, Luiz Carlos? O Lampião teria sido chamado para combater essa intentona. Né? E houve também um movimento de Canudos também, que de certa forma tem uma certa semelhança. Né? E, inclusive, essa história da intentona rendeu um livro fantástico, né, do Jorge Amado, O Cavaleiro da Esperança, né, que relata, naturalmente, essa incursão. Mas Dona Cristina Evangelista, lá do Horto, diz o seguinte: muitos nordestinos passaram a considerar o Beato José Lourenço como um sucessor do padre Cícero após a sua morte. Gostaria de saber da professora se isso é verdade, se alguém chegou a criar essa adoração. Não. Isso aí, meu pai... Só respeito. A ciumeira do Floro com relação ao Beato não tem nada a ver com essa história aí, um medo de no futuro aí...
o beato podia conquistar um espaço aí também nas questões religiosas, professor? Não resta dúvida, doutor Vasques, que quem alimenta um pensamento desse, alimenta também com a visão lá na frente, né, de que possivelmente, após isso, após aquilo, ele poderá ficar como um líder, né? Mas não houve, nem da parte dos próprios seguidores do beato José Lourenço, não houve essa pretensão de tê-lo, a partir daquele momento, como um Padre Cícero, de forma alguma, né? E ele próprio, ele não permitia isso, né? O beato era uma pessoa altamente coerente, assim como eu ouvi várias pessoas que conviveram com ele, e de uma seriedade muito admirável, porque ele não permitia essa questão de adorar o boi, isso nunca aconteceu. Como ele jamais iria permitir que as pessoas o considerassem como um substituto do Padre Cícero pós-morte do Padre Cícero. Nisso ele trilhava dentro de uma coerência muito agradável, muito própria, né? Ele tinha tudo isso. Ô Loreto, eu não sei se você faz essa reflexão no seu livro. Nós conhecemos outras famílias, né, também remanescentes do Caldeirão, e a exemplo da sua família, essas pessoas, ao longo do tempo, vêm demonstrando um certo receio, ainda uma espécie de medo de se reportar sobre os capítulos. Isso no passado foi muito pior, na época que seu pai tinha vocês ainda crianças. Isso era muito pior que hoje, naturalmente. Foi muito sofrido, né? Eu digo que principalmente para a minha família, meus irmãos, né, que são mais velhos do que eu, e eu ainda recebia algumas insinuações sobre essas questões, né? Então, meu pai, ele negava, né, algumas histórias para a gente, muitas vezes a gente perguntava, e foi nessa insistência que eu consegui que ele gravasse toda uma história juntamente comigo. Mas isso aconteceu depois de muita tentativa, né? Por que era que ele se omitia? Porque tinha muitos fatos ainda que eram questionados. Como ainda hoje tem, eu acredito que eles não vão deixar de existir. Era de uma forma tão relevante a recusa dele falar, e o medo que permeava todos nós, que uma certa vez, quando eu me aproximei do Monsenhor Murilo e disse a ele que estava pensando em escrever a história sobre o Caldeirão, ele disse a mim: eu acredito que ainda não está em tempo. Quando seu pai falecer, você começa a escrever. Quer dizer, foi justamente isso que aconteceu. Não desaconselhou a escrever, mas orientou no sentido de postergar, esperar um momento mais adequado. E isso foi bom para você, porque você já tinha sido uma boa aluna lá na Escola Normal Rural de Juazeiro, onde estudou com grandes figuras da cultura de Juazeiro. Aí você foi, naturalmente, se abastecendo de mais fatos, de mais pesquisa, tornando a sua obra mais valiosa, evidentemente. Não tenha dúvidas, né? Eu tive, no início da construção desse trabalho, eu tive a oportunidade de viajar para o interior do Rio Grande do Norte. E lá eu conversei com muitas pessoas que estiveram com o beato. Isso meu pai já havia falecido, né? E foi justamente lá onde o meu avô, Severino Tavares, havia feito uma pregação e a polícia o havia prendido, né? Então era assim, onde eles passavam, falando no nome do beato José Lourenço e na adoração à Santa Cruz do Deserto, era de imediato comunicado à polícia. E aquela pessoa que estava a discursar sobre essa temática era de imediato preso e vamos torturá-los, né? Então havia tudo isso, daí o medo de todos os remanescentes do Caldeirão. Respeitando-se as proporções, Vasques, seria uma coisa mais ou menos assim como o nazismo atrás dos judeus, né? Quem estivesse ao lado do beato seria perseguido. Sem dúvida. Professora, qual foi a posição da igreja com relação ao beato? A posição... A igreja ficou... Após a morte dele? Não, durante a vida. A igreja, até a existência do Padre Cícero, até o falecimento dele, no ano de 34, a igreja se mantinha. Não era a favor, porém nunca se ouvia falar... Respeitava o padre. Respeitava, né? Mas depois da morte do Padre Cícero, então a igreja se rebelou. O bispo da época foi totalmente contra o beato José Lourenço, e fizeram um coro muito forte ao lado do exército e do governo, né? Então a igreja, as pessoas que a faziam naquela época, até me perguntaram, não era a hora da igreja pedir perdão a todas aquelas questões que aconteceram no Caldeirão? E eu digo assim, é uma questão de análise.
né? Análise por parte do poder constituído da época, o exército na época foi cruel, né? E a própria igreja, mas que houve assim uma perseguição muito grande por parte da igreja após a morte do padre Cícero. Década de 30 era Getúlio, né? Era, sim. Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Professora, o Beato Zé Lourenço morreu na Paraíba, foi? Morreu no sítio União, no estado do Pernambuco. E o meu pai foi buscar o corpo dele. Interessante que, quando o corpo chegou, a minha família e os outros remanescentes solicitaram que o corpo fosse adorado dentro da igreja. E isso foi negado. Foi negado. Então, por essa repulsa, a gente já percebe que havia uma rejeição muito grande ao Beato José Lourenço por parte da igreja. Agora... Mas só um pouquinho, Luiz Carlos, ainda com relação à questão do sepultamento dele. A ele chegar aqui na região do Cariri, houve de certa forma assim uma mobilização, uma movimentação, muitas pessoas. Muitas, inclusive... Mas você quer passar o livro a limpo, né? Já vai, quem for quinta-feira já vai sabendo da história. Mas tem outros detalhes, não. Inclusive o meu pai falava que quando ele foi buscar o corpo, foi com muita gente, e à medida que ele vinha, eles vinham a pé, né? À medida que eles vinham, as pessoas iam, tipo um arrastão, né? Iam acompanhando. Então, quando chegaram no Juazeiro, já ao entardecer, chovia fino, né? E a igreja, fecharam as portas da igreja São Miguel. Mas, ainda hoje, lá no túmulo do Beato, e eu lembro, alguns anos atrás, cheguei aqui em Juazeiro na década de 50, numa época em que seu pai cuidava daquele túmulo. Sim. Todo santo dia, ele ia lá no Socorro cuidar daquele túmulo. E depois eu conheci José, seu irmão, com essa missão. E depois eu conheci Naldinho, parece que o Natan já assumiu essa responsabilidade. Quem é que está com essa responsabilidade atualmente? Quem está assumindo, respondendo por todos os cuidados lá é Edna, né, a minha sobrinha, Edna Tavares. E todos nós partilhamos desse cuidar de lá. Na verdade, o meu pai tinha assim um carinho muito grande. Um zelo extraordinário. E é ponto de romaria, né? Na época das romarias, muitas pessoas oriundas dos estados que tinham os seguidores do Beato José Lourenço, essas pessoas vêm e fazem a visitação ao túmulo do Beato José Lourenço. Professora, essa ligação que o seu pai, seu avô, seu pai, seus familiares tiveram com o Beato, foi em função da descoberta da inteligência, da vocação religiosa dele, ou em função do apoio logístico que ele dava a quem vinha desgarrado aí dos sertões afora, que ia para lá e ele ensinava a trabalhar? O que foi que sedimentou mais essa ligação assim tão forte? Foi a agricultura. A agricultura foi quem chamou meu avô para trabalhar lá. E antes disso, o meu avô havia sido orientado pelo padre Cícero. Quando aquele chegou, ele disse: Severino, você vai vender tudo o que você tem e vem que você vai fazer companhia a uma pessoa que trabalha, que gosta muito de cultivar a terra. E quando o meu avô vendeu a propriedade dele na Paraíba, chegando no Juazeiro, já conheceu o Beato José Lourenço, né? Isso aconteceu em 1920, e já seguiram para o Caldeirão. Foram eles que abriram as estradas, que começaram o trabalho organizacional daquela comunidade. O meu pai, o meu avô, meu pai muito jovem ainda, e outras famílias oriundas do Rio Grande do Norte, onde a gente cita a dona Marina Gurgel, o seu João Silva, entre outras e outras pessoas. Tinha uma hierarquia nessa organização, ou só ele, a cabeça, só o Beato era que comandava tudo, ou tinha os assessores ali? Tinha, era muito organizado. Tinha a pessoa de confiança que cuidava dos animais, que era seu Abel, um piauiense já falecido. Então ele cuidava de todos os animais que tinham lá no Caldeirão. Tinham os construtores, né, tinha os marceneiros, a parte de marcenaria era seu João Silva que cuidava. Tinha seu Moisés, que era a pessoa da inteira confiança dele, e Eleutério Tavares, que juntamente com Moisés era quem cuidava de toda a questão financeira do Caldeirão. E Severino Tavares era justamente essa pessoa que fazia a propagação, que divulgava, né, a adoração à Santa Cruz do Deserto, utilizando também que o Caldeirão era o Caldeirão dos jesuítas. Lá havia um pé de cajarana, né,
onde morreram 2 jesuítas de fome, né? Então se consagrava também não só o caldeirão do Beato José Lourenço, mas o caldeirão dos jesuítas. Dos jesuítas. Bom, na questão, só um minutinho, Luiz Carlos, eu quero aproveitar esse minuto aí, para o nosso telespectador, e para mim é importante, eu aprendi demais aqui. Na questão da economia, das finanças dessa comunidade, eles, claro que repartiam tudo entre as famílias, e o que sobrava eles vendiam para o comércio local, regional. E após a morte do padre Cícero, eles passaram a ser obrigados a dar uma parte daquela produtividade aos padres salesianos. Quer dizer que a igreja também, apesar de tudo, mas abiscoitava alguma coisa. Né? Exatamente, teve seus... Bom, chegaram aqui as últimas comunicações, mesmo com o tempo esgotado. Quero lembrar que Humberto Carneiro, é da Vila Alta do Crato, telefonou. Elizabeth Cordeiro, lá do São Miguel, né? E também o José Paulo, também do São Miguel. Ele queria, inclusive, saber da professora qual a igreja que recusou o velório do Beato. Não foi a Capela do Socorro, né? Não, foi a igreja São Miguel. A igreja de São Miguel. Foi, que antes era a Capela de Nossa Senhora de Lourdes. Muito bem. Professor, muito obrigado por ter comparecido ao nosso programa, que a sua instituição continue marcando gols de letras, ajudando a cultura, cooperando com a cultura regional e viabilizando outras iniciativas iguais a essa da professora Maria Loreto de Lima, a quem agradecemos também pela sua presença ao nosso programa, e convido a todos vocês, meus caros telespectadores, a Loreto evidentemente já distribuiu os convites, mas nós estamos fazendo aqui um reforço para que na quinta-feira estejamos todos lá no Memorial Padre Cícero, assistindo a mais esse lançamento. Este foi um ano realmente muito rico, né, Raimundo Araújo? Muito rico em lançamentos de livros em Juazeiro do Norte, e vamos premiar mais esse da professora Maria Loreto de Lima. Muito obrigado a todos pela atenção. Boa noite, Vasco. Boa noite, agradecer a professora Loreto, professor Palácio, prazer tê-los aqui, certamente o nosso telespectador, e eu aprendi um bocado hoje com a aula dos professores aqui. Obrigado e até o próximo. Na quarta-feira estaremos de volta com mais uma apresentação do Tribuna Livre. Por hoje é só. Muito grato. Boa noite. Cultura, religiosidade.